Chegou o dia. Goiás e Flamengo é sempre um dos jogos mais esperados do ano no Serra Dourada. Seja por esmeraldinos, sejam por rubro-negros que moram em Goiás, ou em Brasília, ou no Triângulo Mineiro, que tem a chance de ver o time do coração aqui em Goiânia. Nós vamos falar sobre isso, sobre o que eu penso sobre isso no final do vídeo. O vídeo, obviamente, é sobre o jogo, mas no finalzinho, uns 2 minutos, eu vou dedicar a essa história do bairrismo, essa coisa de torcida dividida, de priorizar o time local, de jogar na serrinha, de não ter mais disponibilidade de ingresso tanto assim para visitante, de torcedor misto, etc. Mas para o final do vídeo. Antes nós temos falado que realmente importa em campo, que são os 3 pontos em disputa e uma subida aí, se o Goiás ganhar, para um nível que eu vou te falar, ganhando do Flamengo, olha, segura o avião verde, hein? Mas enfim, você que está chegando agora, seja sempre bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias e se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva, clica aí no sininho também para ativar as notificações aqui embaixo, né? E você que vem sempre, já sabe, né? Deixa aí sua curtida, deixa aí se você acha que esse vídeo merece, porque no final a gente acaba esquecendo, né? E você aí vai pelo conjunto da obra, se quiser ajudar esse canal a chegar a mais pessoas, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre primeiro o jogo e depois sobre essa polêmica que sempre acontece quando tem Goiás e Flamengo por aqui. E sempre aquela coisa, porque a torcida do Flamengo realmente é muito grande, né? Mas mais do que isso, o que importa hoje é que o time do Flamengo é muito bom time. Mais do que isso também, nunca se sabe qual que é a escalação que vai estar em campo. Hoje a gente sabe que o Pedro não joga porque está suspenso, que o Gabigol também não joga porque está suspenso. Mesmo assim, o time reserva do Flamengo, você olha lá para o elenco, tem Lázaro, tem Marinho, tem Vitor Hugo, tem o Everton Cebolinha, que ainda está devendo uma boa apresentação, né? E, acima de tudo, além desses todos, tem a Arrascaeta, que para mim é o grande nome que faz diferença nesse time do Flamengo desde 2019, quando começou aquela saga do Jorge Jesus. Olha, a Arrascaeta, o Arrasca, seria o grande meia da seleção brasileira. Hoje a gente não tem nenhum nome para a seleção que faça o que ele faz ali na ligação entre o meio de campo e o ataque. Ele é o grande cara do Flamengo e com ele em campo o Flamengo é um time. Para mim, com ele em campo o Flamengo é o time A. Sem ele, pode jogar Gabigol, pode jogar Pedro, pode jogar Everton Ribeiro, joga quem for, para mim é o time B do Flamengo. Então, não faz diferença se entra com o time reserva, porque o elenco é de boa qualidade. Se tiver o Arrascaeta, é como se fosse o time titular, né? Santos também é um ótimo goleiro. A zaga do Flamengo se estabilizou, começou muito mal o brasileiro, depois deu uma melhorada, né? E está estabilizado agora. Os laterais, que eu chamaria de ala, né? Principalmente o Mateuzinho e o Ayrton, eles estão numa fase muito boa. São jogadores realmente de grande potencial aí, e ajudam bastante no ataque, né? O meio de campo vai ter Vidal, provavelmente, que é o cara que sai do time como a Internacional, que já jogou no Bayern, ainda que esteja já veterano, tá ajudando e vai ajudar muito o Flamengo. E, enfim, o resto do time vocês conhecem, mas se concentrem no seguinte: o Flamengo está disputando outras competições, está aí chegando à final da Libertadores, chegando também à final da Copa do Brasil, e precisa rodar o elenco. Se nesse rodar o elenco, hoje o Arrascaeta não estiver começando o jogo, o Goiás tem uma chance maior de um bom resultado. Um empate seria um bom resultado já contra esse Flamengo, mesmo dentro de casa. A gente tem que admitir que o Flamengo é um time de outra prateleira em relação a todos os times, com exceção talvez do Palmeiras nesse momento no Campeonato Brasileiro, mas a gente já viu que mesmo o Palmeiras pode ser surpreendido, como foi pelo Atlético Paranaense, foi eliminado da Libertadores. Quem vai para a final é o CAP contra o próprio Flamengo, assim como também o Flamengo deve aí ir para a final também da Copa do Brasil, onde enfrenta o São Paulo. Bom, o Goiás hoje, ele também precisa ser respeitado. Ele é um time que tem
pelo seu desempenho do segundo turno aí, mostrado que se encaixou. O Jair Ventura tem as rédeas aí da equipe, né? Tá segurando firme ali o elenco no vestiário e é o quinto colocado do segundo turno, né? Enfrentando adversários pesados como o Atlético Mineiro, né? O próprio clássico contra o nosso arquirrival aqui, Atlético Goianiense, também já ganhou do Santos na Vila. Então, o Goiás precisa ser respeitado e eu tenho certeza sim que o Dorival Júnior vai respeitar o Goiás, não vai desprezar esse jogo, porque ainda vê chances do Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro. É difícil, muito difícil, porque o Palmeiras tem uma vantagem grande, mas imagina se isso acontece, porque o Palmeiras também anda muito instável, principalmente depois dessas eliminações nas Copas, né? Copa do Brasil e agora na Libertadores. O Flamengo vai usar, se tiver com o Arrascaeta em campo, principalmente dessas jogadas enfiadas pelo meio para quem estiver no ataque, seja o Marinho ou o próprio Everton chegar ali. Eles não são jogadores de área, nenhum dos dois sempre foi isso. Quem vai fazer essa função do falso 9 é o Lázaro, que na verdade parece um meia, né? E no Cartola, por exemplo, ele está como um meia, mas ele é um jogador que atua muito bem dentro da área, né? Apesar de ser caracterizado como meia. Então, o ataque do Flamengo, se for com o Marinho, com o Lázaro, com o Everton Cebolinha e o Arrascaeta, olha, é um ataque perigosíssimo. A gente sabe, conhece o potencial de cada um deles, no melhor da sua fase. Não é o que tem acontecido com o Cebolinha, também não é o que está acontecendo com o Marinho, como a gente já viu um no Santos, o outro no Grêmio, mas isso vai acontecer alguma hora deles explodirem e fazer um bom desempenho. Mas do outro lado também, nós temos o Tadeu numa grande fase, temos o Caetano melhorando muito, como a gente viu nos últimos jogos, né? Ali jogando em dupla com o Reinaldo. Então a gente pode sim prever que o Goiás vai ter, né, no pré-jogo falando aqui, vai ter como ser um bom desafiante para esse Flamengo, né? Nós vamos ter uma pressão constante, porque o Flamengo sempre fica com a bola, então é preciso ter uma paciência. Vai ser um jogo, creio eu, semelhante ao do Atlético Mineiro no Mineirão. Aquela bola sempre com o rival e o time tentando sair daquilo e de repente pegando aí um contra-ataque e surpreendendo. Então, eu creio sim em gol do Goiás nessa partida. Então, não posso prever aí se o Goiás ganha ou empata, qual que será o resultado do jogo. Mas eu acredito que numa dessas escapadas, a gente possa encaixar aí um contra-ataque, uma bola rápida e de repente a gente sabe a fase também que está Pedro Raul, né? Com o Vinícius melhorando o desempenho, com o Marquinhos Gabriel fazendo ali o papel de ligação que a gente estava precisando desde a saída do Elvis, só que o Marquinhos Gabriel tem a vantagem de ser mais rápido e mais móvel, isso é importante. Enfim, é isso que eu penso. Eu acredito em um jogo de gols dos dois lados e acredito que a gente vai ter sim a gente tem uma boa expectativa de desempenho do Goiás pelo conjunto que tem feito, e mais do que isso, né, pelo conjunto da obra dos últimos, desse retorno principalmente, mas também pela pressão que a torcida vai fazer. E aqui eu entro no segundo ponto, nesse ponto que eu falei no início do vídeo, que é esse embate de torcidas. O Goiás hoje vai ter, certamente, vai ter apoio numa atmosfera transformada em um caldeirão. A torcida do Goiás hoje vai vibrar como nunca. A turma do vidro lá, que fica atiçando os jogadores adversários, vai atuar com frenesi, né, para usar uma expressão antiga, e eu creio que sim, isso vai ser muito favorável ao Goiás. Agora, em relação a essa coisa da torcida do Flamengo reclamando que não tem ingresso, que não vai poder assistir o jogo, lamentando essa restrição porque o jogo não é no Serra Dourada. Olha, o Goiás escolhe onde jogar. Eu pessoalmente tenho minha opinião de que grandes jogos merecem grandes palcos. E o Serra Dourada é um grande palco. Só que o Serra Dourada está totalmente defasado para o futebol brasileiro hoje. Ele é um estádio que dá uma atmosfera de distanciamento que hoje não comporta mais o esporte, porque não tem mais como, por lei,
que a geral seja ocupada, e para mim a geral do Goiás, né, vocês vão perdoar o cachorro, mas vai ficar o vídeo assim mesmo. A geral por Goiás seria aquela forma de pressionar. Quem tem acesso aos vídeos antigos aí do Serra Dourada, vê como ficava a atmosfera quando a geral era ocupada. Então a solução para o Serra Dourada seria ampliar ali a arquibancada até embaixo, fazer um aterro ou alguma forma de aproveitar toda aquela estrutura para que criasse o clima de um estádio de futebol e não aquela coisa distante ali, com aquele espaço em branco todo da geral, como a gente viu aí nos últimos anos. E toda a questão da manutenção do Serra Dourada, olha, realmente é uma pena o que tem acontecido. A má administração de uma praça pública como é o Serra Dourada. E ali comportaria as duas torcidas. E a gente já viu muito jogo com torcida dividida, né? E isso favorece a que o jogo se torne um jogo neutro. Porque, olha, a torcida do Flamengo ocupa sim metade do Serra Dourada tranquilamente. E a do Goiás, quando o time está bem, também ocupa a outra metade. É uma imagem muito bonita, mas em campo isso favorece o adversário, né? Favorece porque você tira a pressão que vai ter hoje na Serrinha. Então, clubismo à parte, efetivamente, pragmaticamente falando, a diretoria do Goiás está fazendo o possível para garantir o melhor resultado em campo, jogando dentro da Serrinha. Isso não estou falando só do jogo do Flamengo, todos os jogos. Financeiramente, não há vantagem, creio eu, porque eu acho que o Goiás poderia estar com um público muito maior se estivesse jogando no Serra Dourada. É uma opção, tem que valorizar mesmo a Serrinha. Agora, essa questão do bairrismo, eu já fui muito mais fervoroso em relação a torcedor goiano, tem que torcer para time goiano, continuo assim. Acho estranho que quem nasceu em Goiás não tenha um time goiano e torce para onde fora, mas isso é uma opinião, é um sentimento de cada um entenda isso do jeito que quiser dentro de si, né? Vai ver as motivações, se o seu pai era carioca, se você tem um parente que te influenciou que é paulista, ou um amigo, isso vai de cada um. Eu continuo sendo torcedor apenas do Goiás, já tem uma história no passado aí, já contei várias vezes que eu era São Paulino, né? Faço até uma brincadeira sempre aí, falando, olha, você conhece ex-Bambi, eu sou ex-Bambi, mas olha, nem vale a pena mais falar sobre isso, questão de homofobia, de tudo isso que a gente vê no futebol. Acho que passou o tempo dessas brincadeiras, mas o fato é que eu deixei de ser São Paulino porque eu acho que a gente precisa ter um time de verdade, e você só tem um time de verdade quando você dedica totalmente a ele. Não dá pra ficar, eu sei que tem muito torcedor meu que vai ver esse vídeo que é esmeraldino e flamenguista, eu respeito totalmente a opinião de vocês, queria saber como é que fica o coração de vocês num jogo como o de hoje, mas eu não entendo. Eu realmente não entendo isso. Enfim, fica aqui, deixe sua opinião sobre isso, sobre o que você pensa sobre o bairrismo, sobre o que você pensa sobre o jogo de hoje, se você acha que tem sim uma atmosfera diferente jogando na Serrinha. Para isso que esse vídeo serve. E vamos ver, torço pro Goiás se dar bem no jogo hoje, ser o vencedor do jogo, quer dizer, ter o maior número de gols, porque eu acho que vai ter gols dos dois lados, e vamos ver o que acontece, né? É isso aí, o vídeo acabou ficando mais longo que de costume, mas vale a pena porque é um jogo especial, né? E aí, tomara que o time faça um bom resultado aí, em memória do seu Ailê, quem sabe, né? Vamos dedicar essa vitória a quem tanto sofreu pelo Goiás em campo e tanto amou esse clube, independentemente da opinião que a gente tenha, né, sobre a condução administrativa, ok? Um abraço, bom domingo e boa semana. Depois voltamos aqui para comentar esse Goiás e Flamengo. Espero que com boas notícias pro lado verde. Até mais.